Nostalgia. O sentimento de sentir saudades de algo que vivemos quando éramos crianças ou mais novos. Ela se aplica a diversas coisas, filmes, desenhos e o foco do vídeo de hoje, os videogames. Todo mundo sente, sentiu ou vai sentir esse sentimento em algum momento de nossas vidas. É natural do ser humano. Mas não posso negar que esse sentimento, apesar de ser muito bom, também pode ser meio prejudicial. Dependendo, às vezes é algo que pode nos prender nessa sensação de que o passado era muito melhor e o que estamos vivendo agora não é mais tão bom. E isso pode ser muito perigoso dependendo da pessoa. E por mais inacreditável que pareça, é o foco da história do vídeo de hoje. No caso, a história de Childhood Has Passed, ou também conhecido como Coque ou Sonic, criado pelo artista A_R, que deve estar assistindo esse vídeo de agora. E aí, AR? Sendo o Childhood Has Passed uma variante do Sonic.exe, mas que tem por foco principal não contar sobre uma entidade maligna ou coisa do tipo. Não. O foco dessa história é dizer para nós, os leitores da mesma, não nos prendermos demais aos nossos passados e, principalmente, não deixar de viver o futuro só porque você sente saudade daquilo que você viveu. Eu sei que parece muito difícil de acreditar que uma creepypasta de Sonic toque em temas tão diferentes e até complexos, mas acreditem em mim e vejam esse vídeo até o final, porque assim vocês vão entender do que eu estou falando e principalmente vão entender uma das, se não a melhor creepypasta de Sonic de todos os tempos. Bom, eu não vou enrolar mais. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 70 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem, e vamos entender Childhood Has Passed. Bom, para explicar melhor o Childhood Has Passed, eu preciso lhes contar uma história. No caso, a história de Sebastian. Sebastian era um jovem adulto que não tem uma idade revelada, mas pelo que se dá a entender na história, ele tinha entre 25 a 35 anos. E bem, ele não estava nas melhores situações, digamos assim. Ele trabalha como relojeiro, que é quem constrói ou conserta relógios, em uma pequena fábrica chamada Clockwork, a qual não é dos melhores trabalhos. Na verdade, é um trabalho péssimo em todos os sentidos, pagando extremamente mal Sebastian, com ele tendo que lidar com um chefe insuportável e ainda um trabalho demorado que levava o Sebastian a ter de ficar quase 24 horas por dia naquela empresa maldita. Ou seja, a típica vida de um CLT. E o Sebastian, infelizmente, não tinha muitas outras opções, porque ao mesmo tempo com tudo isso, ele ainda tinha o fato de que sua mãe estava com uma doença bem grave, a qual grande parte do dinheiro que ele recebia, que já não era muito, ia para o tratamento da mesma. Afinal, o pai do Sebastian não poderia pagar pelo mesmo, sobrando para o filho não só ter de ir trabalhar, como cuidar da sua mãe. E obviamente ele não estava bem. Tudo era muita pressão demais para ele, e a única coisa que fazia ele feliz era sempre voltar do seu trabalho, ligar para sua mãe para saber se ela estava bem e escrever num blog que ele tinha sobre Sonic, uma franquia que ele adorava jogar desde quando era criança. E todo dia ele pensava basicamente na mesma coisa. Ai, mais um dia puxado, hein? Ai, quem que eu tô querendo enganar todo dia assim? Às vezes só desejo voltar pro passado quando tudo era mais simples. Nem que seja por um dia. Isso era basicamente todo o dia da vida de Sebastian. Pensar no quanto ele era mais feliz e quanto ele queria poder voltar até seu passado de novo. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Depois de mais um dia voltar do seu trabalho, escrever o seu blog e ter esses mesmos pensamentos, ele vai até seu banheiro e olha no seu espelho. E ao olhar no espelho, ele vê algo que lhe assustou.
À frente dele, dentro daquele reflexo, estava o que parecia ser um Sonic poligonal minúsculo e com características de relógio. Sebastian de começo achou que estivesse enlouquecendo, mas como ele havia trabalhado muito naquele dia, ele achou que talvez ele tivesse pegado no sono e sem perceber acabou dormindo e tudo aquilo era um sonho. Então, sem se preocupar, ele apenas olhou para aquele Sonic e começou a conversar com o mesmo. E aquele Sonic diz o seguinte: Olá, meu nome é Cloco Sonic, um amigo mágico do espaço-tempo, vindo de outra dimensão. Ou algo assim. Você está tendo aquele sentimento, eu sei disso. O sentimento de querer voltar pelo menos uma vez. Uma quebra dessa monotonia. Um descanso merecido. Eu sei o quanto você está se esforçando, o quanto a vida está te deixando para trás. Mas eu nunca vou te deixar. Eu sou seu melhor amigo. E eu tenho notado o quanto você cresceu. E eu estou tão feliz de te ver de novo. Apenas olhe para o meu relógio. E vamos voltar para quando você era feliz. Sebastian, pensando tudo ser apenas um sonho, ele apenas faz o que aquele Clock ou Sonic pediu para ele fazer. E assim, surpreendentemente, Sebastian é levado de volta ao tempo, mais especificamente na manhã de Natal com seus 10 anos e no dia que ele ganhou o seu primeiro Mega Drive. Ou seja, o Sebastian tinha voltado ao momento que ele considerava o mais feliz de sua vida. E tudo era maravilhoso, exatamente como ele se lembrava. Lá estavam seus dois pais, a sua antiga casa, tudo estava conforme ele lembrava do quão bom era. A única coisa diferente era um estranho relógio que ele não reconhecia, mas ele nem ligou muito e ele apenas aproveitou aquele bom momento. Só que, quando Sebastian acordou do seu possível sonho, ele percebeu. Ele havia dormido por muito mais tempo do que o esperado e perdido o horário da qual ele tinha de entrar no seu trabalho. E quando ele foi correndo até a fábrica, o seu chefe apenas o demitiu. Mesmo após meses trabalhando naquela fábrica sem parar e fazendo o melhor possível, o chefe de Sebastian o demitiu na primeira oportunidade que ele conseguiu. O Sebastian até tentou convencer o seu chefe a lhe dar pelo menos o salário que ele precisava, pois afinal ele precisava do dinheiro para cuidar da sua mãe, mas o seu chefe apenas o ignorou. E Sebastian agora estava sem trabalho e, pior, sem dinheiro para pagar o tratamento da sua mãe. Ele volta para casa cabisbaixo, triste e até desesperado sem saber o que fazer. Até que uma figura vai até ele, aparecendo novamente no espelho do seu banheiro. E agora Sebastian tinha certeza que não era um sonho. E apesar de estranhar aquela coisa na frente dele, ele nem estava mais ligando. A situação já estava tão difícil e ele nem conseguia se surpreender mais. E Clock-O novamente conversa com o Sebastian. Eu sinto muito por fazer você se atrasar para o seu trabalho. Eu não tinha ideia que você iria acordar tão tarde. Seu chefe não aprecia o quão você se esforça. Eu sei que você precisa de dinheiro para os medicamentos da sua mãe, mas uma mente cansada e estressada não deve sair de casa. Você pode colapsar. Eu não quero que isso aconteça com você. Por favor, não chore mais. Você merece uma pausa. Uma pequena pausa dessa angústia não vai machucar, não é? Olha pro meu relógio e vamos voltar. Você pode ver sua família quando todos eram felizes. Vai ser rápido, eu prometo. Quando foi que eu menti pra você? E como Sebastian não tinha mais nada o que perder, ele apenas faz o que o Clock-O falou e mais uma vez volta ao seu passado. E realmente tudo estava lá de novo, mas as coisas estavam diferentes. Seus pais não estavam lá e tudo parecia meio vazio de certo modo. E até mesmo quando ele jogou de novo o Sonic no seu Mega Drive, não parecia mais tão bom quanto ele lembrava. Era bom, mas não tanto quanto as memórias dele diziam. Mas a pior parte foi quando Sebastian acordou. Pois, nesse momento, ele percebeu. Não haviam se passado apenas horas, haviam se passado dias. Ele ficou dormindo por dias e dias naquele sonho,
E assim que ele acorda, ele recebe uma ligação. A pior ligação que ele poderia ouvir. No outro lado da linha era o seu pai, que diz: Sebastian, filho, a sua mãe, ela faleceu. Hoje de manhã eu fui até ela e ela estava dormindo e não acordou mais. Ela se foi, filho. Ela se foi. E após isso, o Sebastian desabou em lágrimas no chão. Ele havia perdido sua mãe e ele nem mesmo pôde se despedir dela antes de ela falecer. Ele vai novamente até o espelho do seu banheiro e lá estava ele. Eu sinto muitíssimo, Sebastian. Eu não sabia que o tempo que você seguiria dormindo, sua mãe morreria por não ter dado os medicamentos. Talvez eu te mantive comigo por muito tempo. Serei mais cuidadoso da próxima. Não se dê o trabalho de quebrar o espelho. Eu estou em tudo que reflete. Eu sou alguém de palavra. Eu nunca irei lhe deixar. Seu desgraçado! Você não entende. Isso tudo é culpa sua! Você me fez ficar naquele sonho por tempo demais. E por causa disso a minha mãe tá morta! Oh, por favor, Sebastian. Não foi você que queria voltar nas suas memórias, tentando mudar o passado para ter um futuro diferente. Não seja tão estúpido. Você não pode mudar o passado. Sebastian havia sido transportado novamente até as suas memórias, mas agora tudo estava distorcido e mais bizarro. E assim que ele acordou de novo, Gokyo estava lá novamente. Por favor, Sebastian, não fique bravo comigo. Afinal, foi sua decisão de voltar atrás, não é? Sebastian é levado mais uma vez às suas memórias, mas agora ele estava lá. Childhood Respected estava completo. Meu amigo, esse não é o fim. Esse é o começo da nossa diversão. Diversão infinita. Mas eu ainda me pergunto: será que sua mãe pensou em você antes de ela morrer? Por que não perguntar a ela? Por que, filho? Por que você me abandonou? Por quê? E assim, Sebastian estava preso. Preso dentro das suas memórias e vivendo aqueles mesmos traumas por toda a eternidade em conjunto do Childhood. Aquela monstruosidade que prendeu ele dentro de sua mente para começar. E no mundo real, o pai do Sebastian encontrou seu filho, no que parecia ser um estado vegetativo, nem vivo nem morto, mas dentro da sua cabeça ele viveria os piores traumas de sua vida, relembrando o fato de que, indiretamente, ele foi o culpado pela perda de sua mãe, pois, ao tentar reviver o seu passado, ele perdeu os últimos momentos que ele poderia estar com sua mãe no presente. Childhood Respected, como vocês podem ter percebido, não é um EZ muito comum. Ele não é só uma entidade maligna que usa o jogo como forma de matar os jogadores ou qualquer coisa do tipo. Ele usa em realidade o sentimento da nostalgia como forma de manipular a vítima em si,
assim como ele fez com o Sebastian. E a verdade é que o Childhood ele não se limita apenas ao Sonic. Ele pode se disfarçar de qualquer forma ou qualquer personagem ou coisa existente, como por exemplo o Eggman, o Mario, a Amy ou até outros personagens como o Sanji Undertale, a Hatsune Miku ou até mesmo as personagens Osaka e Tio do anime Azumanga Daioh. Tudo vai depender de qual personagem você está mais apegado. Afinal de contas, ele sempre vai saber qual vai ser a melhor forma para atrair a sua atenção. E conforme nós fazemos o que ele quer, mais ele vai tomando o controle da nossa mente. Todas as vezes que o Sebastian permitiu que ele o levasse até as suas possíveis memórias, que em realidade nem ao menos são as verdadeiras memórias do Sebastian, o Childhood apenas cria aquelas dimensões paralelas similares às memórias de suas vítimas para as manipular, mas o Childhood domina a sua mente. Por isso que o Sebastian sentiu que na segunda vez que ele reviveu suas memórias, as coisas estavam diferentes. E também é por isso que a aparência e a voz do Childhood ficam se alterando conforme mais e mais o Sebastian entra nas suas memórias. E assim que o Childhood estiver na sua última monstruosa e horrenda forma, é quando ele tomou o controle completo da mente da pessoa. E agora, ele poderá usar conforme os seus prazeres, onde quando você finalmente é preso no estado vegetativo como Sebastian, dentro da sua cabeça você perderá qualquer noção de tempo. Assim, algo que talvez sejam minutos, vão parecer milênios lá dentro. Você poderá viver e reviver sua vida inteira zilhões e zilhões de vezes lá dentro. Esse tormento só vai acabar quando o Childhood quiser que ele acabe. Mas como ele faz isso? Como ele tem essas capacidades? Bem, isso se deve às suas origens. Childhood Has Passed não é um demônio, espírito, alucinação ou qualquer coisa do tipo. Ele, em realidade, é um ser extradimensional, mais especificamente, um ser de quarta dimensão. Sim, um conceito bem parecido com o Rewrite Sonic que eu já falei no canal. Mas, ao contrário do Rewrite, que não sabemos qual é essa quarta dimensão que ele possui, no caso do Childhood, nós sabemos. Mas antes, deixa eu explicar melhor esse conceito. Explicando pela segunda vez no canal, a ideia de dimensões é o conceito da física teórica, onde dita que nós seres humanos, como você do outro lado da tela e o Deslandman da vida real, temos 3 dimensões, altura, largura e profundidade. E existe essa ideia de que existiria uma quarta dimensão que nós seres humanos não conseguimos enxergar. E muito se teoriza que essa quarta dimensão seria o tempo, algo que nós seres humanos não conseguimos enxergar propriamente falando. Afinal, horas, minutos, dias, meses ou anos são conceitos criados por nós humanos. O tempo propriamente falando nós não podemos enxergar. E é essa dimensão que o Childhood Has Passed está e tem controle, e por isso ele tem essas capacidades. A dimensão do Childhood funciona como uma dimensão formada de incontáveis espelhos. Espelhos esses que ele pode observar todo e qualquer ser vivo que sinta nostalgia. Tudo isso ao mesmo tempo. Por isso ele se comunicava pelo Sebastian pelo seu espelho. Mas ele não se limita a apenas isso. Todo e qualquer material que pode ter algum reflexo, ele pode te observar, incluindo a tela por onde você está assistindo esse vídeo de agora. E o pior de tudo, ele tem observado a todos nós desde o início de nossas vidas. E ele sabe de tudo, do nosso passado, presente e até o futuro. E consegue observar isso de todos nós seres humanos, tudo ao mesmo tempo. Sendo assim que ele consegue saber e modificar a sua forma conforme o personagem que você está mais apegado. Porque ele está além do tempo, sendo basicamente onisciente, ou seja, alguém que sabe de tudo e também onipresente, podendo estar em qualquer reflexo que exista, tudo ao mesmo tempo. E sabe a pior parte? Mesmo que ele perceba que você do outro lado da tela não seja alguém tão fácil de manipular ou tão nostálgico, ele já conseguiu manipular você. Ou melhor, um outro você de outra linha temporal. E de novo, eu vou ter que explicar uma coisa confusa para alguns.
Eu acho que a maioria já deve estar careca de saber sobre o conceito de multiverso. Mas a ideia em si do multiverso, ou realidades alternativas, é a seguinte: cada tomada de decisão que tomamos em nossas vidas gera realidades alternativas. Ou seja, para cada decisão que você tomou em sua vida, gerou uma nova linha do tempo onde você tomou uma decisão diferente a que você tomou nessa realidade que você está agora. Ou seja, criando várias realidades alternativas com as infinitas possibilidades de decisões diferentes que tomamos ao longo de nossas vidas. E o Childhood, por ele estar além do tempo, ele também está além dessas linhas do tempo alternativa. Ele não só pode observar todo e qualquer ser humano, como pode observar todas as realidades alternativas suas. E mesmo que nessa ele não consiga te manipular, ele já fez isso com outras bilhões ou zilhões de variantes suas. O multiverso é infinito e basicamente ele usa como seu playground para ele ter mais e mais mentes para dominar. Mas por quê? Por que ele faz isso? Qual o sentido de ter todo esse poder e usar para fins tão malignos? Bem, por mais inacreditável que pareça, não é exatamente por intenções maliciosas ou uma psicopatia do mesmo. O Childhood Aspecid, como ele é um ser de quarta dimensão, ele está além do conceito de bem ou mal. Em realidade, as suas atitudes em si nem ao menos são com fins malignos. Ele quer, acima de tudo, ser livre da sua quarta dimensão. Ele quer sair daquele mundo. E os atos que ele faz é tudo para encontrar alguém que talvez em suas memórias tenha a resposta disso. Por isso, inclusive, ele não mata. Ele poderia, se ele quisesse, sim, ao menos tocar na pessoa. Era só ele mostrar a sua forma verdadeira para a pessoa, que seria tão incompreensível que a mesma sofreria de uma morte cerebral só de vê-la. Mas isso não lhe interessa. Ele quer, acima de tudo, achar uma resposta de como sair da sua dimensão. Algo que ele ainda não encontrou. Mas chegou o ponto que eu finalmente queria chegar realmente. Eu acho que ficou mais do que claro que o Childhood e toda a ideia dele não é só ser um EZ de quarta dimensão ultra poderoso ou coisa do tipo. Em realidade, a história principal do Childhood Aspecid e do Sebastian nada mais é do que uma óbvia metáfora. No caso, uma metáfora à ideia de se prender demais ao seu passado e o quanto isso pode ser prejudicial. Sebastian é um adulto amargurado e com múltiplos problemas, sim, mas isso vale para qualquer ser humano, principalmente quando nós vamos crescendo. Parece que realmente é isso, a vida não te deixa em paz, as responsabilidades parecem que vêm como um caminhão para cima de nós e é muito difícil lidar com tudo isso. E muitas vezes a gente se apega demais à infância, onde os tempos eram mais simples, onde as coisas eram, segundo nós mesmos, melhores. Isso é algo que todo mundo vai passar. Eu já passei por isso, vocês do outro lado da tela passaram ou ainda vão passar por isso e é algo inevitável e é normal de certo modo. O problema é que às vezes a saudade é tão forte que você acaba esquecendo de viver os bons momentos do seu presente. Você pode acabar sem ao menos perceber, não ver as coisas boas que você pode viver ou estar vivendo no agora. Porque você continua se autodepreciando por não ter mais aquilo que você viveu no passado. Talvez se o Sebastian não tivesse aceitado o acordo do Childhood na primeira vez, ou até se ao invés de ele ter ido revisitar suas memórias pela segunda vez e pensado um pouco melhor, ele talvez poderia até mesmo ter ficado ao lado da sua mãe nos últimos momentos da vida dela. E claro, se ele não tivesse escolhido aceitar o acordo de Childhood, ele nunca teria sido preso em sua própria mente. O Childhood Aspecid é essa representação do perigo que pode ter se você focar demais no passado. Tanto que talvez seja por isso que ele é tão poderoso e afeta milhares de pessoas, bilhões de pessoas, porque esse sentimento é poderoso e muita gente mais velha ou até adolescentes assistindo esse vídeo deve ter sentido isso ou talvez esteja numa fase assim. Mas amigo, eu entendo que você sente saudades. Até eu passei por isso e talvez passe de novo no futuro. Mas você não pode deixar de viver o futuro por sentir falta do passado. A nostalgia é muito bom, mas pode ser perigosa.
A sua infância acabou, amigo, e eu sinto muito. Mas não acha como se o futuro fosse só uma desgraça. Você ainda tem longos anos de vida à frente e já está na hora de deixar de viver o passado e começar a agradecer aos anos de vida que você ganhou. Eles realmente valem a pena. Acredite em mim. Não deixe o Childhood Passage ganhar sobre você. Bem, eu acho que era isso. O Childhood Passage é um EZ que eu sempre quis voltar a falar no canal, porque sendo bem sincero, ele e o No More Innocence sempre ficam entre os meus EZs favoritos de todos os tempos. E na verdade, eu até acho que o Childhood Passage é o melhor EZ de todos e se pá a melhor história de terror envolvendo Sonic que eu já vi. Toda a ideia dele ser essa metáfora a esse problema que muitas pessoas passam de se prender demais ao passado é algo muito fascinante e muito bom para o personagem como um todo. Toda a história dele com Sebastian é instigante e super identificável, e toda a ideia do personagem é muito diferente e interessante ao mesmo tempo. Ele nem ao menos parece que é uma variante do Sonic.exe, ele parece uma história que estaria em um filme ou até um livro ou coisa do tipo. Além de ele ter com certeza um dos visuais mais macabros e interessantes que eu já vi. Afinal, o AR ele é um tremendo artista. Tudo nesse EZ pra mim ele é perfeito. Os seus desenhos, a sua personalidade manipuladora, a sua história, até sua origem que eu acho bem diferente do padrão de todos os outros EZs e principalmente eu acho o fato de que tudo nele é uma metáfora a esse sentimento real que muitos têm dentro de si, a melhor parte de toda a sua história. É só uma pena que ele ainda infelizmente não estourou a bolha e chegou em mais pessoas, porque eu sinto que ele merece. Eu sinto que mais pessoas merecem conhecer essa história e o trabalho do AR como um todo, porque ele realmente vale a pena. Se você tem algum amigo que, sei lá, não gosta de Sonic.exe, mostre esse vídeo pra ele, que eu acho que ele vai gostar dessa história. Além de ajudar esse vídeo, que eu sinto que apesar de eu ter colocado todo o meu carinho nele, talvez ele não chame tanto atenção porque é um personagem bem underground. Então, quem puder ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, seja dando like, se inscrevendo no canal, hypando ou compartilhando esse vídeo, vai ser de grande ajuda, porque eu sinto que mais pessoas merecem conhecer essa história. Bem, eu acho que era isso. Quero agradecer a todo mundo que me ajudou nesse vídeo, como o Elier, a Gabi e o Golbi por serem as 3 vozes do Childhood Passage durante todo o vídeo, ao Noir e a Star pelas vozes do pai e da mãe do Sebastian, ao Celito pela voz do Sebastian e claro, devo agradecer principalmente ao próprio AR, o criador do Childhood Passage, que desde muitos anos me incentivou a fazer esse vídeo desde quando meu canal tinha menos de 10 mil inscritos para vocês terem noção. E claro, devo dizer como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando, eu sou o Deslandman e tenha uma boa noite. Até mais!